Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a idolatria. Mas antes de iniciarmos, quero fazer uma pergunta. A Virgem Maria é Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia? Para ser sincero, chega a ser ridículo fazer uma pergunta dessa, mas infelizmente é nisso que muitos acreditam. Você duvida? Então vamos começar este estudo dando uma pesquisada. Então vamos olhar esse site, Canção Nova, e olha o que fala esse site. Olha só o tamanho de heresias e blasfêmias que tem nesse site a respeito da Maria. A consagração e a devoção à Virgem Maria. A gente bota para baixo. Aqui. Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. A Virgem Maria é Rainha do Céu e a Mãe de Misericórdia até para os mais miseráveis pecadores. Aí diz, a Santíssima Virgem Maria foi elevada à dignidade de Mãe de Deus. Por isso, a honramos com o título glorioso de Rainha de Misericórdia. Se o filho de Maria é rei, como uma razão devemos considerar e chamar a rainha a sua mãe? Vamos botar mais para baixo. Aqui, ó. Podemos temer que Maria descuide de empenhar-se por nós, por ver-nos tão carregados de pecados? A majestade e a santidade dessa grande rainha, olha só, o nível de heresias. Tipo, colocaram Maria acima de Deus. A majestade e a santidade dessa grande rainha deve nos intimidar? Não. Diz quem? Gregório. Papa Gregório. Porque ela é mais excelsa e mais santa e ao mesmo tempo mais doce e mais piedosa para com os pecadores que querem mudar de vida e a elas recorrerem. Agora vamos ver aqui, ó. Por que se consagrar? A consagração à Santíssima Virgem como caminho de santidade. Ou seja, não é mais Cristo o caminho, é a Maria, a Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria afirma que Jesus ainda é para nós um desconhecido, porque ainda não conhecemos Maria. Em vista disso, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem e a consagração a Maria são formas de conhecer Nossa Senhora, em consequência, conhecer Jesus. Você percebe o quão ridículo isso é? A consagração a Maria são formas de conhecer a Nossa Senhora, em consequência, conhecer Jesus. Ao aprofundar o conhecimento da Virgem Maria, através da leitura do Tratado da Consagração a Maria, conhecemos mais Cristo e mais facilmente seremos fiéis a Ele. Ou seja, tem que conhecer Maria para conhecer Cristo. No Tratado de São Luís diz que Maria é um nada diante de Deus e que Ele não tem, nem teve necessidade dela na realização da sua vontade. Porém, ela encontrou graça diante do Senhor, que quis começar suas maiores obras por meio da Virgem Maria. Jesus veio ao mundo, na sua encarnação, por meio de Nossa Senhora, e na sua segunda vinda também virá pelas mãos dela. Olha só o grau de heresias que tem sobre essa seita que eles adoram. O Pai gerou pelo Espírito Santo Jesus Cristo no ventre de Maria. Da mesma forma, o Pai gerou em Nossa Senhora, pelo Espírito, os membros da Igreja. Por meio de Maria, Deus quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação do século. Você percebe o grau de perigo que tem isso, meus irmãos? A idolatria a respeito da Virgem Maria, que eles elevam acima de Jesus, põem praticamente acima de Deus. Agora, para refutar essas heresias pagãs, vamos usar a própria Bíblia Católica. Para entender isso, vamos ler em Romanos, capítulo 3, verso 22 ao 24, onde a palavra de Deus nos diz:
é a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Só neste texto já refuta toda essa doutrina pagã sobre a Santíssima Maria que eles dizem, pois o texto é bem claro quando diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, ou seja, todos pecaram, exceto o Senhor Jesus. Ele sim nunca pecou. E também deixa bem esclarecido que é por meio de Jesus Cristo que a libertação é realizada, e não por meio de Maria ou a Nossa Senhora, entre aspas. A Escritura também nos diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou para resgatar a todos. Esse é o testemunho dado nos tempos estabelecidos por Deus. Esse texto já diz tudo, mas vou repetir. Pois há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Será que é tão difícil de compreender isso? Não é Maria, não é Nossa Senhora, não é Guadalupe, Santo Antônio, é apenas Jesus Cristo que pode nos salvar, sendo que ele mesmo disse em João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, para você que segue essa doutrina pagã, deixe o Espírito Santo tirar essa venda de seus olhos para você poder enxergar a verdade, a qual é Cristo Jesus. Estude e medite na palavra de Deus e peça discernimento para você sair dessa cegueira espiritual. Agora vamos ler mais um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 7, verso 16 ao 19, onde a palavra de Deus nos diz: Quanto a você, não reze por este povo, não faça preces nem súplicas em favor deles. Não insista comigo, porque eu não vou atender. Você não está vendo o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazer broas em honra da rainha do céu. Depois derramam o vinho em homenagem aos deuses estrangeiros, só para me insultar. Mas será a mim que eles ofendem? Palavra de Yahvé. Não será a eles mesmos para sua própria vergonha? Você percebe o que faz quando uma pessoa idolatra Maria ou a rainha do céu, como nós vemos aqui? Eles insultam a Deus, o Criador, pois Deus, o único Deus, deixou bem claro em Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 5, onde a palavra nos diz: Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou Yahvé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Yahvé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Só que, infelizmente, até nos dias de hoje, muitos se prostram ainda às imagens que nada podem fazer e que nada são além de gesso ou pedra. Em Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24, a palavra nos diz: A única coisa que eu lhes falei e mandei foi isto: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar, para que sejam felizes. Eles, porém, não obedeceram, nem deram ouvidos, e continuaram procedendo conforme a obstinação do seu coração perverso. E ao invés de voltarem o rosto para mim, voltaram-se as costas. E isso acontece até nos dias de hoje. Confira. Idolatria justamente é isso: idolatrar o ídolo, prestar culto a um ídolo.
Então, voltando lá no início, a Virgem Maria é a Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia? A resposta é óbvio que não. Maria foi uma bem-aventurada por gerar em seu ventre o Filho de Deus? Sim, de fato. Porém, Maria era um ser humano, assim como todos nós, com suas falhas e erros. Pois assim como já lemos, todos pecaram. Então, para você que segue essa doutrina pagã, deixe Deus, o Criador, tirar essa escama de seus olhos e comece a buscar somente o único Deus eterno, a qual é o único que deve ser adorado, e assim Deus possa te curar dessa cegueira espiritual. Agora que você foi alertado, e mesmo assim, se você continuar nessas práticas pagãs, saibas que Deus não tem o culpado por inocente. Não se submetam ao mesmo jugo com os infiéis. Que relação pode haver entre justiça e iniquidade? Que união pode haver entre luz e trevas? Sendo assim, venham para a luz, a qual é Cristo Jesus. Deus de Israel te abençoe
e Shalom.